Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, domingo, estamos iniciando mais uma nova semana e também uma nova lição, um novo tema do livro do apóstolo João, o Evangelho de João, esse livro fantástico, com grandes revelações espirituais. Amados, o tema da nossa lição desta semana é a profecia para o fim, a profecia para o tempo do fim, que saiu diretamente da boca de Cristo, quando ele trata do tema perseguição aos santos, que ele estava consolando ali presencialmente, fisicamente, aos 12 discípulos, aos apóstolos, E que no futuro, obviamente, continuaria consolando espiritualmente não só os seus apóstolos, mas também a cada um daqueles, cada um de nós, Por que não dizer assim, que escolhemos Jesus Cristo como nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso guia, também ele consola. Então essa profecia, baseada aqui no capítulo 16 de João, diz assim, o verso síntese está no capítulo 16, versículo 1 até o 3, que diz assim, Cristo diz, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Vejam, meus amados, que o Senhor Jesus, ele faz uma advertência, aqui ainda está naquele contexto da consolação. Esse sermão é aquele sermão que começa ali na mesa da ceia, naquela quinta-feira à noite, Quando ele, antes dele sair lá para o Getsêmani, ser preso e começar a sua grande jornada de tortura, de dificuldade até a cruz. Então ele está consolando ali os discípulos, não só para os momentos que se seguiriam pelos próximos 2 dias, pelas próximas 24 horas, não, mas pelo restante da vida deles inteira, E aí estava consolando ali os discípulos, prometendo o Espírito, inclusive, que só ocorreria depois da sua ascensão aos céus, definitivamente, ou seja, 40 dias depois da sua ressurreição, em que ele ascende aos céus, e 50 dias depois da sua ressurreição é quando ele batiza os discípulos lá no Pentecostes. Portanto, o texto diz aqui, Cristo diz bem claro, que após isso, aqueles discípulos ali, os 12 apóstolos, e o povo também do tempo do fim, todo aquele que amasse o seu nome, todo aquele que seguisse a Cristo por causa do seu nome seria perseguido, está no contexto anterior, no finalzinho do capítulo 15, nós acabamos de estudar na semana passada, As pessoas fariam isso porque não conheciam o Pai e, obviamente, o mundo é contra o nome de Cristo, é contra a palavra de Cristo, é contra a sua vontade. E aqui ele está dizendo bem claro que por causa disso, se os discípulos, obviamente, os discípulos verdadeiros que vivessem a fé do Cristo verdadeiro, do Evangelho verdadeiro, o mundo aqui está caracterizado dentro da igreja, O mundo, o ódio aqui que ele vem falando do capítulo 15, o mundo os odeia, o mundo aqui que ele está falando aqui está dentro da igreja, dentro da sinagoga, ele está falando da liderança que vai expulsar os verdadeiros servos de Cristo. E vejam que esse mundo que ele está falando são os religiosos, a liderança, que ele vai dizer, eles pensarão estar fazendo um serviço a Deus quando vos matar. Ou seja, matarão em nome de Deus, acharão que estão fazendo um favor a Deus, matando os santos dele. Olhe o nível da cegueira que a liderança espiritual, desde aquela época dos apóstolos até o tempo do fim, estariam com a visão espiritual completamente comprometida pela cegueira do diabo, do engano do diabo, principalmente embriagados pelo vinho da Babilônia, perseguiriam os santos,
porque, disse Cristo aqui, a razão principal, que ele já vem dizendo aí no final do capítulo 15, né, algumas vezes, porque não conhecem o Pai. E não conhecem o Pai porque não quiseram me conhecer. Porque o Pai se revelou através de mim. Eu vim ao mundo para revelar o Pai. Eu não vim falar nada de mim mesmo, eu não vim fazer nada de mim mesmo, era o Pai quem falava através de mim. Eu falava as palavras do meu Pai, né? Eu retransmitia para vocês as palavras do meu Pai, e cada milagre que foi feito era o poder do Pai em mim realizando tudo aquilo. Não eram as minhas palavras, não era o meu poder. Embora Cristo concordasse, aceitasse cada palavra que o Pai dizia, ele concordava 100%, né? E também o poder do Pai nele era algo que beneficiava o próprio Cristo, né? Em toda quanto mais o Pai atuava através de Cristo, mais Cristo conhecia o Pai. Quanto mais o Pai fazia as coisas através de Cristo, falava através de Cristo, mais Cristo e amava a Deus, né? Porque cada vez mais ele conhecia mais a atuação de Deus, o amor de Deus pela raça humana e por ele, né? Isso é muito bonito. Então, Cristo diz bem claro, essas pessoas, o motivo da grande perseguição no tempo do fim é justamente porque eles me rejeitaram. Eles não quiseram conhecer o Pai através de mim, não conheceram o Pai e nem a mim. Eles não quiseram conhecer. Eles preferiram conhecer uma trindade, né? Olha só, isso vos farão porque não conheceram nem o Pai, nem a mim, nem ao Espírito Santo. Cristo não diz isso. Como ele não vai dizer em versos que só está ele e o Pai, em versos contundentes, em versos marcantes, que ele tinha a obrigação de dizer se houvesse uma terceira pessoa, ele não diz. Então a igreja moderna, eles não quiseram conhecer ao Pai nem a Cristo. Eles quiseram conhecer a doutrina dos homens, os filósofos da Idade Média, que criaram uma série de doutrinas falsas, e aí, até hoje, eles repetem essas coisas. Então, eles não quiseram conhecer a Deus, a pessoa de Deus, que se revelou através do seu Filho, na pessoa do Filho, se revelou em caráter, se revelou em misericórdia, em amor, em manifestação de poder. Foi assim que Deus se revelou. Deus não se revelou fisicamente, mas espiritualmente através do caráter do Filho, do exemplo do Filho, né? Foi assim que o Pai se revelou. E é assim que Cristo diz, o tempo todo, né? E isso seria motivo, obviamente, de perseguição. Cristo foi perseguido porque resplandeceu a glória do Pai, porque retransmitiu aquilo que o Pai mandou ele fazer. Os santos, desde os apóstolos até o tempo do fim, também serão perseguidos porque eles retransmitem na íntegra a verdade como Cristo ensinou. Nada fala de si mesmo, mas vem falar apenas aquilo que Cristo manda. Então, copiando o exemplo de Cristo, obviamente também receberão as mesmas penas que Cristo recebeu. Também terão as mesmas experiências de ver o Pai atuando, né, o poder de Deus atuando neles, assim como Cristo, eles ouviram a pregação, a verdade da boca de Cristo, muitos também ouvirão e aceitarão a verdade que esses santos irão pregar ao planeta. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, que nos traz aqui uma importante reflexão, logo após Cristo dizer que os seus discípulos aqui na terra seriam perseguidos, né, e até mortos, expulsos da sinagoga numa perseguição religiosa, porque eles não conheciam a Deus e nem a Cristo que veio revelar a Deus, né? E aqui na primeira pergunta, aqui diz assim, que evidência encontramos na fala de Jesus que ele está consolando os seus discípulos, preparando-os para a sua ausência física, né? Porque Cristo poderia estar ausente fisicamente, mas o Espírito de Cristo que o Pai enviaria ao coração dos discípulos estariam com eles para sempre, como Cristo prometeu em Mateus 28, versículo 20, né? E lá no livro de Gálatas 4:6, que Deus enviou ao coração do discípulo o Espírito do seu Filho, não foi outra pessoa. E o texto diz assim, ó, João 16, 5 e 6 diz assim, agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais?
Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha, Cristo está dizendo assim: agora vou para aquele que me enviou. E quando Cristo disse isso, que ele estava indo de volta para o Pai, os discípulos ficaram com o coração cheio de tristeza, porque pensavam, ele vai nos abandonar, ele vai nos deixar sozinho. E sozinhos nós teremos grandes dificuldades, porque ele faz tudo, ele é o mestre, ele orienta em tudo. E aí o coração dele se encheu de tristeza. Cristo, na verdade, aqui no versículo 5, ele está repetindo o que ele vem dizendo desde o final do capítulo 13. No capítulo 14 ele diz bem claro, né? Não se turbe o vosso coração, vou para o meu Pai, e se eu for, voltarei, né? Aí ele continua dizendo no capítulo 14 mais 3 ou 4 vezes, eu vou para o meu Pai, eu vou para o meu Pai, eu vou para o meu Pai. Aí Cristo aqui no capítulo 15 ele continua dizendo isso, a mesma coisa. Aí aqui no capítulo 16 ele vai dizer, olha, né, agora vou para o meu Pai. Quando eu disse para vocês que estou indo para aquele que me enviou, aí vocês ficaram tristes. É por isso que eu estou consolando vocês, desde o capítulo 13, é por isso que eu estou consolando vocês aqui agora. Um sermão muito longo, desde o final do capítulo 13 até o final aqui do capítulo 16, é Cristo consolando os discípulos. O grande consolador da Bíblia. Aí ele diz assim, vocês estão muito tristes porque ouviram da minha boca eu dizer que eu estou voltando, estou indo para o meu Pai. Agora, e vocês estão tão desanimados que nem perguntam, como vocês fizeram no começo da conversa, né? Vocês disseram assim, se o senhor vai, eu posso ir também. Qual é o caminho que o senhor pode ir que eu não vou? Eu vou para qualquer lugar. Se o senhor subir uma montanha, eu vou atrás. Se o senhor descer um vale, eu vou atrás. Se o senhor for caçar um leão, a gente vai atrás. Eles queriam dizer mais ou menos isso. Porque eles não entendiam que Cristo estava falando que ele iria para um ambiente espiritual, que o corpo carnal, sem ser revestido da imortalidade, sem ser revestido pela transformação, jamais podia acompanhá-lo. Uns chegaram até a dizer, eu vou, para onde o senhor for, eu vou. Aí Cristo falou assim, para onde eu vou você não sabe para onde eu vou e você não pode me seguir agora. Ele falou isso no capítulo 14. Capítulo 13 e 14. E agora ele está dizendo, e assim, vocês não me perguntam, para onde vais? Porque Cristo estava muito afim, como diz na gíria, né? Cristo estava muito afim de falar coisas grandiosas nesse momento sobre para onde ele ia. Infelizmente, os discípulos não perguntaram. Vamos perguntar depois. Paulo não pergunta nada sobre isso e é arrebatado ao terceiro céu para enxergar essas belezas. Para onde vou? Eles não perguntam. Aí Cristo, assim, como se Cristo tivesse, né, assim, com uma certa expectativa, dizer assim, rapaz, por que você não me pergunta? Eu estou querendo falar sobre esse lugar maravilhoso. Ao invés, se vocês não tivessem um coração tão triste, se vocês estivessem assim, exultando de alegria por mim, aí eu ia, né, quem sabe ali o Pai revelasse coisas grandiosíssimas naquele momento através de Cristo. Mas eles não perguntaram para onde vais. Não é? Aí Cristo diz, antes, só porque eu disse a vocês que eu vou para o meu Pai, o coração de vocês encheu de tristeza. Não fiquem tristes. Cristo já tinha dito no capítulo anterior, e vai dizer de novo aqui no capítulo 16, que olha, vocês deveriam ficar felizes em saber que eu estou indo para o meu Pai. Sabe por que vocês deveriam ficar muito felizes? É porque é para a vantagem de vocês. Se eu continuar aqui na Terra, né, aqui na figura humana, num corpo humano, fisicamente aqui presente com vocês tocando em mim, como Tomé tocou aqui após a minha ressurreição, sentando do lado de vocês, aquecendo o foguinho para acender fritar, assar um peixe para vocês comerem. Se eu continuar fisicamente aqui com vocês, é para desvantagem de vocês. Por quê? Porque se eu for com Pedro, se Cristo não tivesse ressuscitado, né, continuasse como homem antes de ressuscitar. Se eu for com Pedro para a Galileia, quem é que vai com Filipe para a região da Judéia? Ou quem é que vai com João para a região da Samaria? Eu, na condição física, eu não posso acompanhar os três.
Mas se eu for, e o meu Pai enviar o meu Espírito ao coração, à mente de vocês, aí eu estarei com todos vocês ao mesmo tempo, em todo lugar que vocês estiverem. É como se cada um de vocês tivesse eu, com exclusividade, o tempo todo só para você. É como se você quisesse conversar comigo 24 horas por dia, eu do seu lado. Então isso é muita vantagem. Aqui, por exemplo, eu só posso atender um de cada vez. Se Pedro me faz uma pergunta, eu tenho que dedicar o tempo a responder a Pedro e o outro está esperando. Mas se eu for, eu estarei conversando com vocês todos ao mesmo tempo, o dia inteiro e toda hora. Já imaginou? E Cristo está preparando o coração deles para dizer isso, mas eles estão cheios de tristeza, como se fosse uma desvantagem. Ora, quantas vantagens eles teriam se Cristo fosse? A primeira e maior de todas é que Cristo deveria ir, porque se ele fosse, está implícito nessa informação que ele já havia morrido. E se Cristo não morresse, o pecado não seria expiado e o homem não teria nunca acesso à salvação, ao reino de Deus e à vida eterna. Então, eram muitas vantagens que Cristo fosse. E era total desvantagem Cristo ficar. Então, Cristo estava consolando ali justamente porque Cristo, com toda a sensibilidade, com toda a empatia, com toda a compaixão que ele tinha pelos discípulos, ele sabia que o homem se torna dependente da presença física. O homem é muito dependente da presença física, de estar um do lado do outro, né? E aí é por isso que ele está tendo esse trabalho de consolar os discípulos, preparando o coração deles justamente para esse tempo de ausência, né? E ele vai desmamando devagar, né? Porque ele ressuscita, vai ao Pai, volta, passa mais 40 dias para ir definitivamente, né? E mesmo, né, indo definitivamente, os primeiros dias ali com os discípulos, Cristo estava muito presente na mente deles ali, não é? Fortalecendo o caráter deles ali, muito firme, né? Então, isso é maravilhoso. Isso também nos ensina como a gente deve proceder em relação aos nossos irmãos que o Senhor confia para que nós cuidemos, né? Assim como Ele nos confiou para que outras pessoas cuidassem de nós. Bom, meus irmãos, vamos continuar aqui. Vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. A segunda pergunta da lição, que diz assim: é para a vantagem de quem que Jesus estava subindo ao Pai? Quem seria beneficiado com a subida de Jesus para o Pai? Cristo vai tentar dizer isso para os seus discípulos, por quê? Vamos tentar entender isso aqui. O verso aqui agora é o verso 7, capítulo 16 de João, versículo 7, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade. Ou seja, o que eu vou dizer agora para vocês é verdade. Preste atenção, porque isso é muito importante. Aí ele diz: convém, é conveniente, é necessário, é importante que eu vá. Convém-vos que eu vá. Pois se eu não for o ajudador, o consolador, o paráclito, né? Não virá a vós, não virá a mente de vós. Mas se eu for, vulo enviarei. Esse aqui é um dos versos que causa um nó quando ele é isolado de todo o contexto na cabeça do trinitariano, que foi ensinado errado, dizendo a ele que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoalidade independentemente de Cristo, sendo que o Espírito Santo é uma personalidade de Cristo, é algo que vem dele, que o Pai lhe deu, ok? Pois bem, isso é tão claro na Bíblia que a tipologia está lá no Antigo Testamento. Se eu estudar o Antigo Testamento na tipologia, eu vou entender isso com clareza. O que aconteceu quando Moisés estava muito atarefado, super atarefado, com inúmeras missões, não estava dando conta do trabalho, estava estafado, né, com muito trabalho. O sogro dele, Jetro, chegou: olha, Moisés, muito trabalho, divida isso, delegue, né? E aí o Senhor usou ali a boca de Jetro e tal, e aí o que é que foi feito ali? O Senhor veio, pegou, tirou do espírito de Moisés
e compartilhou com 70 anciãos. Olha que beleza. Ali está a tipologia. É o que o Senhor vai fazer, vai tirar do Espírito de Cristo, por isso que o texto de Gálatas diz, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Veja que o Senhor não envia. O Senhor, quando compartilhou do Espírito de Moisés, é bem claro, ali não era uma pessoa, era o Espírito. Se fosse uma terceira pessoa, a tipologia era diferente lá no Antigo Testamento. Não cabe. Até porque não existe 70 espíritos, 70 pessoas espírito. Então, está muito bem caracterizado. A pessoa é Moisés. O espírito é algo que sai da mente de Moisés. Como é que pode ser uma pessoa? Então, a tipologia ela é muito clara. Quem não conhece a tipologia do Antigo Testamento, acaba inventando, porque Moisés é um tipo de Cristo. E tudo que acontece com Moisés ali, para a edificação do povo de Deus, vai se espelhar em Cristo. Ou melhor, o espelhamento de Moisés vai encontrar a originalidade em Cristo. Ok? Então, isso deveria ser muito claro. Infelizmente, algumas pessoas aí, engabeladas pela essa falsa doutrina da Idade Média, não têm compreendido a beleza dessa informação, desse evangelho que está lá no Antigo Testamento. Então, aqui no verso 7 do capítulo 16, quem é esse ajudador? O ajudador não virá. Agora, imagine só. Vamos raciocinar segundo a ideia trinitariana de que o ajudador é uma terceira pessoa, além do Pai, além do Filho, uma suposta pessoa. Olha o que Cristo diz aqui, ó. Vamos ver. Ó, o texto diz, ó, se eu não for, ele não virá. Vamos pela ótica do trinitarianismo. Jesus era inimigo dessa terceira pessoa? Jesus não poderia estar no mesmo ambiente que ele, já que o dogma diz que são três pessoas coiguais, coeternas, como se fosse um só. De tão perfeito que eles são em unidade, é como se fosse um só. Olha só. Aí Cristo disse, se eu não for, ele não virá. Por quê? Os dogmáticos aí, eles não conseguem explicar isso. Porque são inimigos? Não podem estar no mesmo canto? Agora, Cristo estava com o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um espiritualmente aqui na terra. Por que Cristo era um com o Pai, mas era inimigo dessa terceira pessoa? Como é que aqui pode ser outra pessoa? Essas perguntas, parece que os trinitarianos, eles não fazem, eles não param para pensar nisso. Né? O que o dogma faz na mente das pessoas? É terrível. O texto aqui é bem claro. Por que Cristo está dizendo, se eu não for, ele não virá? Se eu não morrer e subir, se ele não subir ao Pai, é porque ele falhou, ele pecou, morreu e acabou. Ou seja, o Espírito Santo jamais será dado a vocês lá no Pentecoste. Se eu não subir, se o Pai não me mandar ressuscitar, se o Pai não me mandar ressuscitar e eu subir lá no céu, se eu não for exaltado até o céu, se eu não for levado ao céu diante do Pai, isso significa dizer que vocês jamais receberão o Espírito. Por quê? Porque o Espírito que vai ser enviado aos vossos corações é o meu Espírito. Está lá em Gálatas 4:6. O Espírito do seu Filho é que foi enviado. Então esse ajudador aqui é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo, é a pessoa do próprio Cristo de forma espiritual. O que tem aqui é uma dicotomia entre o Cristo carnal, o Cristo em corpo natural de carne, e o Cristo num corpo carnal espiritual, né? Num corpo transformado, num corpo ressuscitado. Num corpo que tinha carne e osso, como Tomé pegou nele lá quando ele ressuscitou, né? Aquele 40 dias depois com os discípulos, comendo peixe na beira da praia com os discípulos, né? Pois bem, então esse corpo agora era um corpo glorificado, era um corpo, né, diferente. Então Cristo poderia agora, no poder do seu Espírito, que o Pai lhe deu, conforme lá Atos 2:33, que ele subiu, sentou à direita do Pai, o Pai colocou nele o Espírito em plenitude, e esse Espírito, assim como fez com Moisés, o Espírito de Cristo agora vai batizar os 12 apóstolos e vai sair batizando, né, várias outras pessoas que confessam Cristo como seu Salvador. É por isso que Cristo disse, quando eles convém que eu vá, é importante que eu vá, eu tenho que ir, eu tenho que morrer sem pecar, o Pai vai me ressuscitar e eu tenho que ir, porque se eu não subir ao Pai, o Pai não aceitar o sacrifício e o Pai não me der o Espírito, como é que eu vou enviar para vocês
o Espírito. O meu Espírito, o Espírito do Filho de Deus, o meu Espírito para você. Porque Deus não tem dois filhos, o Filho é único. O Espírito do Filho é o Espírito do próprio Jesus que está falando ali. É esse Espírito que é enviado à mente dos apóstolos. Olha, meus amados, que coisa linda, né? E qual é a função desse Espírito? Ajudar. Nos momentos de dificuldade, está ali na mente dos discípulos, consolando, refrigerando, dando força, animando, revelando a verdade diante de uma mentira que está tentando enganar as pessoas, né? E diante de todas as ameaças espirituais, o Espírito de Cristo conduziria. Não é outra pessoa. Quem disse, eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos, foi Cristo, não é outra pessoa não. Quem disse, lá isso está em Mateus 28, verso 20. O próprio Cristo disse também assim, ó. Aonde estiver 2 ou 3, aí estou eu. Não é outra pessoa não, eu era ele mesmo. Aí estou eu no meio de vós. Está lá em Mateus 18, verso 20. Ok? 28, 20 e 18, 20. É Cristo quem está falando, não é outra pessoa. O ajudador é Cristo, o consolador é Cristo, o ser pessoal, o ajudador, consolador é Cristo. Agora, ele não consola pessoalmente, fisicamente, ele consola espiritualmente. Isso deveria ser muito simples para entender, né? Muito claro, porque isso é o que nós vamos encontrar em todo o livro de Atos, o Espírito de Cristo conduzindo a igreja.